Meu nome é Guilhermino Braz de Jesus, eu sou médico, ginecologista e obstetra, trabalho com assistência a parto em Belo Horizonte. Eu me formei na Universidade Federal de Minas Gerais em 1999 e comecei meus estágios em obstetrícia desde o terceiro ano da faculdade. Eu entrei nesse cenário por uma paixão, realmente. Dos estágios todos que fiz, o único que literalmente me deixou... Todos me deixavam animados, mas o que me deixou extasiado foi a obstetrícia. Então eu entrei na ginecologia e obstetrícia pela obstetrícia. Eu me formei, eu fiz minha residência de ginecologia e obstetrícia da maternidade Odete Valadares, da rede FEMIG, em Belo Horizonte, com visão voltada ao pré-natal de alto risco. Lá eu conheci a ginecologia, também me encantei com ela. E após a formação básica, eu fiz uma formação em uroginecologia e oncologia ginecológica. Nesse intervalo, eu ainda comecei a atuar como ginecologista e obstetra na Sofia Feldman, atuando em atendimento com equipe multidisciplinar. Foi nesse local em que eu conheci a atuação da enfermeira obstetra e da doula. E fiquei muito interessado neste modelo de assistência. Na formação clássica, você não vê a atuação de enfermeira, o parto é médico centrado e a presença de doulas não era permitida ou não existia em tanto número na maternidade onde eu fiz a minha residência. A atuação desses profissionais no cenário de parto é muito interessante, porque o apoio que as mulheres recebem durante o trabalho de parto, muitas vezes o médico não consegue dar. Mesmo porque a gente é treinado a prescrever medicamento e não prescrever cuidado. E outra que o médico tem várias atribuições no plantão. Às vezes ele tem que olhar a enfermaria, atender o pronto-socorro, entrar nos partos distóxicos e ainda fazer as cesarianas. Então o suporte psicológico, emocional, era dado pelas doulas e também em parte pelas enfermeiras obstetras, que tinham uma relação mais próxima com a paciente. Como é que eu cheguei nesse ponto de pensar em uma preparação para o parto? O que mais me chamava a atenção eram as experiências diversas das minhas pacientes nos trabalhos de parto. Quando eu comecei a atuar na clínica privada, você começa a ver pacientes chegando com expectativas, com medos, anseios, você vê a influência familiar nesse cenário e você vê os desejos maternos. E aí você começa a entender como... Eu sempre entendi o parto como um evento fisiológico e tranquilo. Porque, por exemplo, minha avó teve todos os seus filhos em casa. E minha mãe nunca me colocou como um sofrimento ou algo terrível. Inclusive, ela falava que quando a minha avó entrava em trabalho de parto, ela ia com os meninos para um quarto, ficava com eles lá, minha avó paria no quarto do lado, às vezes sozinha, porque às vezes a parteira não dava tempo de chegar, e sem nenhum grito. Então, a ideia que eu tinha de parto era muito diferente do que eu encontrei nos hospitais. Então, eu sempre ficava pensando, por que é tão diferente do que eu ouvi falar? E aí você começa a fazer análises. Minha avó estava parindo sozinha, então não tinha ninguém rompendo a bolsa dela, não tinha ninguém ligando a ocitocina, não tinha ninguém montando na barriga dela, não tinha ninguém falando para ela empurrar o bebê. Os eventos aconteciam fisiologicamente, sem nenhum tipo de intervenção. Não estou falando que isso é o ideal, sem nenhum tipo de auxílio, porque minha avó, por exemplo, teve alguns bebês que nasceram mortos, nasceram e morreram. É claro, como minha mãe falava, não tinha pré-natal, não sabia se tinha acontecido alguma coisa, mas o trabalho de parto evoluía espontaneamente. Então você não sabia se essa complicação neonatal se deu durante o trabalho de parto, se deu após o nascimento ou se deu durante o pré-natal. E aí, quando eu comecei a atuar na rede privada, eu comecei a ver as várias expectativas e as várias desfechos neonatais. Com isso,
Você começa a pensar na prática médica e tentar entender por que esses modelos devem ser avaliados e submetidos à análise mais importante, a crítica das mulheres, que são as principais interessadas no processo. Porque é no corpo delas, é uma experiência de vida delas que se faz o processo. Então, elas devem ser colocadas no lugar que devem ter, que é serem inquiridas sobre qual o desejo a respeito do seu parto, o que ela entende de um parto, o que ela pensa para um parto. E a minha visão de obstetrícia eu sou absolutamente a favor de partos normais, na grande maioria das situações. Então, tudo tem que ser discutido com a paciente para avaliar risco e benefício. E levando até a paciente a criticar o modelo estabelecido. Eu sou um grande crítico do modelo estabelecido, porque o que eu mais vejo é a facilidade. Ah, o menino está pequeno, opera. Ah, o menino está grande, opera. Ah, tem muito líquido, opera. Ah, tem pouco líquido, opera. Ah, tem circular de cordão, opera. Ah, o menino está alto, opera. Então, eu sempre pergunto, quando é que vocês vão deixar os bebês nascerem? Eu lembro de uma pergunta de um professor meu na faculdade. Eu estava no 6º para o 7º período, um professor de clínica médica. E ele fez uma pergunta bem capciosa para fazer com que a gente pensasse e começasse a criticar o modelo médico estabelecido. Além de se formar como médico, você tem que criticar o modelo no qual você está sendo inserido, para que você seja um agente de transformação e que você faça mudanças interessantes para a medicina e para as pessoas que usufruem dela. É engraçado. Meninos sempre nasceram de parto normal, até médico começar a fazer parto. E aí eu fiquei impactado com aquela fala e falei assim, gente, mas não pode. Se a gente está estudando tanto, a gente tem que permitir que esse parto aconteça. É claro que a gente tem que fazer os diagnósticos necessários para que partos normais não sejam feitos em situações em que eles não são indicados. Mas, e são poucas, não são muitas. Então, quando você observa o cenário obstétrico brasileiro, você fica pensando, então por que nossas mulheres são tão operadas? Aí você começa a ouvir todo tipo de desculpa. Do tipo, porque nós estamos muito misturados, e aí as pelvis aqui são ruins. Aí eu fico pensando, mas justifica os níveis de cesariana a que são submetidas as pacientes, principalmente as pacientes que não têm risco nenhum na rede privada? E aí você começa a questionar que não, isso não é uma verdade, isso é só uma desculpa para justificar um modelo médico centrado e baseado numa indústria de medo. Uma das coisas que eu sempre pensava é por que as mulheres agora não conseguem ganhar menino? Por que é tão incômodo a dor do parto agora? Por que é tão isso? Por que isso é difícil? Por que aquilo é difícil? E eu ouvi algumas mulheres falarem que as mulheres antigamente eram mais fortes do que elas. Aí eu imaginei, sempre pensava assim comigo, mas como mais fortes? Vocês são mais imunizadas, vocês são mais tratadas e vigiadas em relação às infecções. O pré-natal é de melhor qualidade. Por que vocês são mais fracas? São melhores alimentadas? Não tem por que essa mulher de hoje ser pior do que a mulher de ontem. O que mudou foi, existe uma cultura hoje que é a cultura do medo. E as pessoas são colocadas com medo de várias coisas, e às vezes coisas quase que improváveis ou quase impossíveis de acontecer, para justificarem procedimentos cirúrgicos, que muitas vezes estão mais associados a uma agenda médica ou a um interesse de lucro e tempo do que o bem-estar de mães e filhos. Quando você pensa no parto, você pensa no evento fisiológico. A natureza criou o parto para ser um evento fisiológico que ocorra por si só e que não tenha que acontecer nenhum tipo de intervenção. É claro
que, como um entusiasta do estudo da fisiologia, do mesmo jeito que a gente tem alterações na fisiologia cardíaca, na fisiologia pulmonar, na fisiologia intestinal, você vai ter alteração de fisiologia do trato geniturinário. Então você pode ter alterações de funcionamento desse trabalho de parto, que você vai precisar de intervenções para poder consertar, colocar no rumo certo esse trabalho de parto, mas isso nem sempre vai ser uma cesariana. Uma outra coisa que eu sempre discuto com as minhas pacientes é a questão tempo. O que é tempo? Qual que é a importância desse tempo? Porque as pessoas ficam ligadas, discutindo, mas são 12 horas em trabalho de parto. Aí eu sempre pergunto, tá, então vamos lá. Isso chama esperar neném. Então, você espera quanto tempo para ficar grávida? Algumas 1 mês, 2, mas algumas 6 meses, 1 ano para ficar grávida. A gestação tem em média 40 semanas. A maioria dos bebês nasce entre 39 e 41 semanas. O que são 12 horas de trabalho de parto, 18 horas de trabalho de parto, quando você gestou por 40 semanas, 41, seu filho tem uma expectativa de vida de 80, 90 anos, e você vai ficar 12 horas em trabalho de parto. Na linha de tempo da vida do seu bebê, o que significa 12 horas de trabalho de parto? Nada. Então, e principalmente quando a gente pensa que se o corpo manteve esse bebê protegido durante 40 semanas, em 12 horas, ele muda toda a sua composição, seu funcionamento, para garantir que esse bebê que está pronto, esteja do lado de fora, passando para a próxima fase da vida dele. Então, eu sempre brinco com as minhas pacientes. A natureza não é burra. Ela não vai fazer você ficar grávida 41 semanas para matar seu bebê no trabalho de parto. Ela vai fazer com que tudo aconteça da melhor maneira possível. E é claro que aí é que entra o cuidado do enfermeiro obstetra e do médico fazendo a vigilância durante a assistência pré-natal e a vigilância durante o trabalho de parto. Como encarar o parto? As pessoas encaram o parto com muito medo. Medo da dor, medo do que vai dar errado, medo do desconhecido. Realmente é uma jornada. Eu sempre brinco com as minhas pacientes falando que parto é igual caminho espiritual. Você não escolhe a prova. Então, algumas pacientes vão ter partos rápidos. 2 horas, 4 horas, 6 horas. Outros pacientes vão ter partos lentos. 18, 24, 36. Você entra nesse caminho e não tem como descobrir quanto tempo vai dar. Então, quando você começa a focar no tempo e não na experiência, o trabalho de parto fica muito mais cansativo para você. Isso é uma das coisas que a gente vai ver que o Gentle Birth te dá. Uma das ferramentas de trabalhar, do ponto de vista mental, é como trabalhar com o tempo. Então, como você pode falar do parto? O que aconteceu com a história do parto na sociedade atual? O que aconteceu? Nós pegamos um parto que era domiciliar, que era familiar, que era um evento familiar e feminino, e levamos para dentro do hospital. Esse parto colocado dentro do hospital, que era atendido por parteiras, passa a ser atendido por médicos que não tinham conhecimento nenhum de fisiologia de parto. Médico era chamado quando o parto estava errado. E aí eles começam a ter que fazer os partos no hospital. E aí você começa a ver como método científico sendo aplicado. Se você não conhece algo, você põe na sua frente e observa. Então, você deitava as mulheres na cama, pernas para cima, e observava o bebê nascer. E começavam a tentar mexer em algo que já acontecia espontaneamente, para ver se eles conseguiam fazer esse bebê nascer. Porque não houve uma interação entre o conhecimento que saiu de casa e entrou no hospital, porque existia a soberba médica de que os médicos sabem muito mais do que qualquer outro, então é ele que é mais apto para poder fazer. Não, o médico não era treinado para fazer parto e aprendeu a fazer parto às custas de mudar um mecanismo fisiológico de uma paciente que ficava verticalizada para uma paciente deitada. Com a descoberta da ocitocina, ele começou a usar a ocitocina para acelerar os partos, independente do desconforto causado às mulheres.
E às vezes as complicações aos fetos, como ataque sistolia, o sofrimento fetal. E a partir daí você começa a colocar o parto dentro da rotina hospitalar. Um parto que antes acontecia espontaneamente em casa, ele chegava no hospital e as pessoas criaram um famoso plantão. Não pode passar o plantão com a paciente em trabalho de parto. Parece que é um código de honra. A paciente tem que parir. A minha pergunta é, se tiver tudo bem, bebê está bem, mãe está bem, não tem problema nenhum passar a paciente para o próximo plantão. Se você garantir a vitalidade, você não precisa fazer nascer. Para isso você não precisa romper bolsa, não precisa ligar ocitocina, não precisa fazer episiotomia, não precisa fazer cristelé. É só aprender a respeitar a fisiologia do nascimento. E aí você começa a ver que esses partos hospitalares cheios de intervenções causam um desconforto nessas pacientes, muito maior do que um parto fisiológico. E é uma das coisas que você começa a observar na prática. E aí você procura um caminho de como orientar suas pacientes, como fazer com que as suas pacientes, e quanto as mulheres em gerais, tenham experiências mais positivas de parto. Quando eu falo experiência positiva de parto, eu pessoalmente, quando eu penso nisso, eu pensei nessa experiência positiva baseada em quê? A grande maioria das mulheres que eu conheci, muitas amigas de faculdade, amigas de ensino médio, quando a gente sentava para conversar, elas sempre falavam de eventos marcantes na vida dela. Sempre era fazer 18 anos, passar no vestibular, formar-se na faculdade, casar-se e ter seus filhos. Sendo que ter os filhos superava todos os outros para a maioria esmagadora das pacientes. Então, quando você ouve isso, se esse é um momento de ápice na vida de uma mulher, ele não pode ter ele não deve ser de maneira alguma, pelo menos não pela má prática ou pela falta de empatia ou cuidado, ser marcado por violência, marcado por dor, marcado por trauma. Porque dentro de uns anos, esse bebê vai crescer e vai para a escola. E uma das coisas que se estuda ou se discute na escola é, a professora sempre pergunta, se fala sobre parto e nascimento, e esse bebê que vai ser uma criança, vai chegar em casa e perguntar para a mãe, como eu nasci, como foi meu parto, como é que é a história do meu nascimento. E ela vai contar. E se ela tem uma boa experiência, ele vai ficar feliz com aquela experiência da mãe. E se ela tem um parto traumatizante, e que se ela não quer falar ou fala chorando, ele começa a pensar no que ele fez para ela. Então, nesse momento a gente vê que uma má atuação na prática quebrou um momento único e especial na relação mãe e filho. Isso é muito sério. Então a gente deve ter uma prática em que o parto é positivo. Nós não vamos conseguir nunca evitar que coisas ruins aconteçam. E como as coisas ruins que acontecem são mínimas, mas a gente tem que fazer com que a grande maioria, a maioria esmagadora dos pacientes, tenham experiências positivas. E até quando o desfecho for ruim, a gente tem que fazer que seja o melhor possível dentro daquela gravidade que aconteceu. E falando sobre isso, aí eu cheguei, depois de avaliar várias pacientes e observação, o que fazia algumas pacientes terem um parto melhores do que outras. Mais rápidos, menos dolorosos. E geralmente eu conseguia ver sempre a prática da atividade física por algumas mulheres, regular, e exercícios respiratórios, principalmente a prática do yoga. E aí eu procurei alguma coisa que conseguisse juntar isso. Ou seja, você tem um preparo mental, um preparo físico. E como é que a gente pode melhorar essa experiência de parto? Bom, foi aí que eu já tinha ouvido falar do Gentle Birth como um método de preparação mental, como hipnose, e fui procurar saber sobre hipnose no parto, sobre esse preparo mental. E aí eu dei uma lida, passou um tempo e esqueci, e quando eu fui ao CIA Parto, eu vi o estante do Gentle Birth, parei, conversei mais um pouco, levei algum material para casa para ler. Depois aquilo começou a me dar uma inquietação, eu comecei a ler várias coisas, peguei o e-book deles, dei uma lida no material e pronto, decidi, vou fazer esse curso, vou
ver o que ele pode agregar no trabalho de assistência ao parto. O que a gente consegue, o que eu consigo tirar dele para poder oferecer experiências mais positivas para as minhas pacientes. E o que mais me chamou a atenção foi a ideia de parto positivo. Porque é uma ideia que, mesmo sem usar essa palavra, sem ter conhecido, ouvido esse termo antes, era o que eu sempre quis, era no meu íntimo, pacientes tivessem partos positivos. Não me interessa se o bebê vai nascer de parto normal, de parto instrumental, vaginal, fórceps ou vácuo extrator, ou se vai ser uma cesariana, intraparto ou eletiva. Me interessa que a experiência de parto dessa mulher seja positiva, que ela tenha alegria, felicidade, que seja um momento bom na vida dela, que ela conte com alegria para os netos e para os filhos, como foram os nascimentos da vida dela, e que isso tenha um significado bom, e que ela tenha feito escolhas esclarecidas a respeito da escolha que ela tenha feito escolhas esclarecidas a respeito da opção dela. Ou seja, se ela escolheu ter um parto normal, ela sabe o que um parto normal tem de bom para ela, tem de bom para o bebê, quais são os riscos, benefícios. Se ela opta por uma cesariana intraparto, ela está sabendo quais são os riscos de uma cesariana intraparto. Se ela escolhe fazer uma cesariana eletiva, ela sabe quais são os riscos de uma cesariana eletiva e sabe que no cenário de parto tudo pode mudar. Então, você pode, para uma cesariana eletiva, ter um sangramento aumentado, pode precisar de procedimentos cirúrgicos mais extensos, como até uma esterectomia, tomar sangue. Você tem que saber que no parto normal você pode ter evoluções que podem te levar até uma cesariana, mas sabendo que essas complicações são mínimas, mas que elas existem. E o que é mais importante, o Gentlebirth dá ferramentas para a gente poder trabalhar com essas pacientes, com essas mulheres e seus parceiros e parceiras, de maneira que o trabalho mental seja focado numa experiência positiva, independente do que acontecer. É claro, acreditando na fisiologia do nascimento. É como eu sempre brinco, às vezes as pacientes têm muito medo, aí às vezes eu coloco a comparação. Você tem mais medo de andar de avião ou de andar de carro? A maioria tem medo de avião. E eu sempre falo, as chances de morrer no avião é 1 para 80 mil aproximadamente. De carro, acidente, é 1 para 14 mil. E ninguém pensa nisso na hora de pegar a chave para dirigir o carro. Então, ou seja, às vezes você faz coisas muito mais arriscadas e não avalia esse risco de maneira importante e fica muito mais preocupado com coisas mínimas. Então, num evento de um parto fisiológico ocorrendo espontaneamente, como uma gestação de baixo risco, a chance de você ter uma complicação é quase inexistente. Então, por que essa mulher vai ficar focada nas tragédias que podem acontecer na obstetrícia? Tragédias podem acontecer em qualquer lugar, mas não é usual na obstetrícia. Então, essa maneira de preparar os casais para esses eventos, essas questões não esperadas, ensinar a eles a colocar-se como agentes do próprio parto. Eu sempre coloco para os pacientes, eu vou estar lá para garantir o bem-estar seu e do seu bebê e fazer intervenções necessárias e discutidas com você. Mas o evento do trabalho de parto acontece no seu corpo. É uma experiência sua, psíquica e física. Então, é você que tem que estar preparada para isso. É você que tem que querer o processo. Você que tem que entender como passar por ele de maneira tranquila. E esses preparativos são muito importantes. E o GB te dá essas ferramentas para você poder treinar essa paciente para que ela chegue nesse parto mais confiante. A partir do momento que eu comecei a usar o GB com as minhas pacientes, eu vi evoluções de trabalho de parto muito fantásticas. Pacientes extremamente calmas, e a gente tem que entender aqui que calma não quer dizer que a paciente não vai gritar, ou que a paciente não vai ter dor, ou não vai ter desconforto. Pacientes conscientes do processo, entendendo o que ela estava passando, entendendo o motivo, o porquê está ali, naquela situação que ela está se colocando, e sabendo que isto é uma escolha dela, pelos benefícios e pelas crenças dela, e estando amparada por
uma vigilância adequada do bem-estar dela e do bebê dela. Então, escolhas nesse ponto feitas assim é o que torna um cenário de parto com experiências positivas. Outra coisa que é muito interessante pensar: por que os profissionais do cenário de parto, todos envolvidos, devem pensar no parto positivo? Porque, por exemplo, eu sempre coloco para as minhas pacientes que quem está ali, eu vou entrar muito pouco no cenário de parto delas, em que eu vou geralmente passar, conversar com o enfermeiro, e estando tudo normal, eu vou chegar mais próximo do nascimento. Que eu acho que as pacientes não devem ser observadas durante o trabalho de parto. Sentir-se observada é uma das coisas que eu sempre brinco com elas. Ninguém quer fazer cocô ou xixi sendo observado. É a mesma coisa quando você vai parir. Você não quer ficar sendo observada, preocupada se você está sangrando, se o seu peito está aparecendo, se sua camisola está tapando tudo. Ou seja, esse tipo de coisas não tem que passar pela cabeça de uma mulher durante o trabalho de parto. Ela tem que se entregar ao processo. E com um ambiente cheio, com muita gente observando, muita conversa, isso acaba distraindo a paciente e tirando ela do prumo. Que é uma das coisas que a gente vê muito no Gentle Birth, é a questão do hackeamento de hormônios. E como isso é importante para a evolução do trabalho de parto de uma maneira mais fisiológica, mais tolerável na questão do desconforto das contrações uterinas e mais tolerável no quesito dor pela liberação de endorfinas. Então, essa parte da ferramenta, ensinar para elas como entender isso, como hackear esse hormônio, é muito interessante. Outra coisa que é muito, muito interessante no curso é você ver que a paciente entende que se ela passou pelo processo e se algo mudou no caminho e foi tudo feito de maneira adequada, ela vai ter um conhecimento e ela foi informada, se ela participou ativamente das decisões sobre a gestação, parto e nascimento do bebê, geralmente, mesmo que não saia como planejado, ela sai satisfeita ou com uma experiência positiva de parto. Ao contrário do que se ela for submetida a uma cesariana sem nenhum tipo de explicação, ou uma episiotomia sem nenhum tipo de explicação, um parto fórceps sem nenhum tipo de explicação, simplesmente para não passar o plantão cheio, ela vai se sentir muito maltratada ou violentada. É muito importante que a gente tenha esse treinamento no cenário de parto de todos os profissionais, seja a doula, seja o enfermeiro obstetra, seja os médicos, para que eles entendam a importância de tornar aquele momento que é ímpar na vida daquelas mulheres realmente importante e de maneira respeitosa para elas, para que elas tenham boas memórias afetivas do nascimento dos seus filhos, e possam contar para eles e para os seus netos que foi uma experiência válida, para que essa experiência de parto seja validada novamente na nossa sociedade e que saia desse momento, desse círculo de medo vendido por uma indústria de medo e vende cuidados médicos desnecessários e com riscos não ditos às pacientes. Porque ninguém conta para elas: vou fazer uma cesariana para você porque o seu bebê está com um cordão enrolado no pescoço. Mas ninguém conta para ela do risco de hemorragia, do risco de infecção, do risco de aderência pélvica, do risco de tromboembolismo pulmonar, do risco de deiscência uterina por ter que se movimentar, porque as pessoas não colocam para as pacientes. Cesariana é a única cirurgia onde você faz e você não tem direito a repouso. Se você faz uma esterectomia, uma perinoplastia, uma laqueadura de trompas, a orientação médica é repouso após a cirurgia. Você faz uma cesariana, você não tem direito a ter repouso, porque você tem um bebê para cuidar. Você tem que dar banho nele, tem que amamentá-lo, você tem que limpá-lo, ou você tem que acalentá-lo. Ou seja, mesmo num pós-operatório, você vai ter um esforço físico. Então, as pessoas não contam isso umas para as outras e vendem como se fosse algo isento de risco, quando há pacientes que têm complicações sérias, graves, com grande morbimortalidade e podem até evoluir para óbito. E ninguém conta isso. Todo mundo conta: o parto normal deu errado. Tá, mas quantas cesarianas deram errado? Ninguém contou nada. Então, se vende uma falsa segurança com uma cirurgia que quem sabe realmente vê muitas complicações acontecendo. Uma outra coisa que é muito importante
O cenário de parto. O cenário de parto precisa mudar muito, porque a paciente tem que entender, e os profissionais têm que entender, que o cuidado é centrado na paciente e no seu bebê. E que ela escolhe as coisas baseado nos filtros dela, mas o mais importante é informação de qualidade e verdadeira. Sempre colocar para a paciente o que existe na literatura, não o que eu acho. É que nem, por exemplo, parto pélvico. Parto pélvico tem que ser cesariana. Não, não necessariamente tem que ser cesariana. A gente tem inversão cefálica externa, a gente tem outras terapias como spinning baby, a gente tem uso de acupuntura e moxa-bostão, que são práticas que estão sendo estabelecidas para a versão desse bebê e que pode diminuir o número de pélvicos ao ponto do trabalho de parto. E discutir também com as pacientes a possibilidade de um parto vaginal pélvico se o bebê preencher critérios de segurança. A paciente tem que ser informada disso. Mas hoje se dá, não, parto pélvico é igual a cesariana, porque é mais fácil. Não é porque é melhor, não, é porque cabe mais fácil na agenda médica. E se as pacientes souberem o que elas querem, os riscos, só que ninguém conta para ela que os riscos da cesariana, os riscos de uma cesariana eletiva. Se vai fazer o pélvico, o cesariana, tudo bem. Pelo menos conversa com a paciente e fala assim, então vamos esperar entrar em trabalho de parto. Não, se a maioria deles é feito eletivamente. E não é pelo bem-estar materno e fetal, é simplesmente por agenda. É simplesmente para facilitar a vida de quem vai fazer a cirurgia. Então, ter essa noção de que o cuidado é centrado na mãe, no bebê e na experiência que eles vão ter naquele momento é muito importante. E o Gentle Broad te dá várias ferramentas e te coloca nessa filosofia, ele te ensina muito dessa filosofia do nascimento positivo. E nascimentos positivos são fantásticos. Eu gosto muito no pós-parto perguntar às pacientes como foi? Como foi parir? O que você sentiu? Como foi estar com seu filho no colo? E essas experiências de conexão são muito boas. E elas vão carregar isso pro resto da vida. Ou seja, nós temos que facilitar ao máximo, claro que dentro do possível, o bebê tem condições de ficar com a mãe, que ele fique com a mãe. Que esse vínculo se estabeleça. Que esse contato pele a pele, que esse contato do cheiro, que essa fixação de amor, com a liberação da ocitocina, se dê de maneira adequada e que essa vingança afetiva seja importante para essa mãe e para esse bebê. O que a gente pode falar sobre o GB? Se esse curso, se ele se tornasse uma ferramenta amplamente utilizada em todas as formações, seja enfermeiro obstetra, seja médico obstetra, eu tenho certeza que a qualidade do atendimento para essas mães seria muito melhor. A pessoa vai ter uma visão que não é dada na faculdade. Eu sempre brinco com as minhas pacientes. Às vezes, principalmente as minhas pacientes são médicas, enfermeiras e pediatras, que é tão diferente quando elas vão amamentar do que quando elas aprenderam na escola, né? Então, a realidade é um pouco mais complexa. Então, a gente tem que sair desse modelo simplesmente dito pela academia como o ideal e entender as novas perspectivas que os pacientes têm a respeito de como ser tratado o seu nascimento, o nascimento do seu bebê e o seu parto, e introduzir as melhores práticas científicas e respeito às opiniões e desejos do paciente, e lembrar que esse cenário é da paciente. A gente está ali simplesmente para dar o suporte ao nascimento e intervir se extremamente necessário, se realmente necessário. Então, eu convido a vocês a participarem dessa semana e aqueles que gostarem, que vocês venham conosco nessa caminhada de fazer o GB e mudar a prática da assistência materno e neonatal onde vocês atuam. Vem fazer a diferença no nascimento desses bebês e nos partos dessas mulheres que vocês acompanham. Muito obrigado.